Nós agora temos uma entrevista Doutora Marta da doutora Carmo. Marta Carmo, não é? Da APAV, e eu convido a assistir, que vai ser muito boa. Assista connosco. Antes de mais, muito obrigado por nos dar esta entrevista para o nosso programa da Idade de Ouro, um programa 100% direcionado para os séniores, para as pessoas da melhor idade, não é? Esta idade tão bonita e tão de ouro como nós descrevemos neste programa. No programa de hoje estamos a falar também de um tema bastante importante e, infelizmente, que é a realidade de muitos séniores, que é então a violência doméstica. É de facto importante nós estarmos atentos aos sinais para protegermos estas pessoas? Boa tarde, muito obrigada pelo convite para participar no vosso programa. Claro que sim, é importante todos estarmos atentos em todas as idades, certo? Em relação aos sinais da violência e, obviamente, enfim, as pessoas mais velhas também estarem atentas aos fatores de risco que podem existir no seio das suas relações e, obviamente, também às pessoas que estão à sua volta, aos seus familiares, amigos, vizinhos, enfim, à comunidade no geral. É importante conhecermos e percebermos que tipo de comportamentos são violentos, que tipo de comportamentos podem até consubstanciar um crime e estarmos atentos a esses sinais e quando, enfim, encontramos alguns desses sinais ou de alguma forma acreditamos que uma pessoa possa estar a ser vítima de crime, enfim, pedir ajuda ou denunciar. Exatamente. Também este nosso contacto para convosco é também sobretudo para falarmos desta seriedade que é este tema. Chegam-vos de facto muitas denúncias? Voltando ao ano passado, ao ano 2023, são os dados que nós mais recentes que temos e que lançámos, inclusivamente a propósito do dia 15 de junho, que assinala o Dia Internacional para a Consciencialização sobre a Violência contra Pessoas Idosas. Reportando a esses dados, no ano de 2023, prestámos apoio a 1.671 pessoas idosas vítimas de crime ou violência, o que significa que apoiamos uma média de 4 pessoas idosas por dia. É um número bastante grande e que se calhar muitas pessoas nem pensam que sequer possa existir, não é? Vai muito à margem e isso que sente é que só quando alguém fala é que de facto se fala desta triste realidade? Felizmente este tema tem tido nos últimos tempos alguma maior atenção por parte do público, isso provavelmente também relacionado com uma maior atenção sobre a questão do envelhecimento no geral, no envelhecimento acima de tudo populacional que o nosso país experiencia, não é? Sendo um dos países mais envelhecidos do mundo. Mas sim, muitas vezes, enfim, há uma maior atenção quando existe, enfim, algumas notícias ou algum conhecimento do público em geral de algum caso ou alguma situação mais grave. Isso, infelizmente, não é positivo, especialmente para as pessoas e as vítimas que estão envolvidas nessas situações, mas, por outro lado, ajuda a trazer um bocadinho ao debate público e político as questões da prevenção da violência, da sinalização precoce da violência e da intervenção. E pode ajudar também, enfim, a podermos discutir, transmitir um bocadinho mais de conhecimento sobre precisamente o que dizia há pouco, o que constitui ou não violência e o que cada pessoa pode fazer. E falemos novamente então sobre os sinais. É preciso estarmos atentos. Que pequenos sinais é que nos podem então despertar esta dúvida se aquele sénior está a ser vítima de violência ou não, sendo que a violência pode ser para além de física, sexual, financeira, podem ser diversas áreas aqui. Mas que pequenos sinais é que nos podem despertar esta dúvida? Destacaria também a violência psicológica, que é, tanto quanto se sabe, de acordo com estudos e investigações nacionais e internacionais, é aquela que é mais prevalente, mas muitas vezes também mais difícil de identificar, não é? Porque passa por comportamentos que muitas vezes estão normalizados no seio da nossa sociedade, das nossas famílias, etc. Em relação aos sinais, como falava, de facto é muito importante conhecer alguns daqueles que podem ser os indicadores de situações de violência e aí podemos falar de
indicadores físicos ou também indicadores comportamentais, enfim, através do comportamento da pessoa idosa potencialmente vítima, que nós achamos que possa estar a ser vítima, e comportamentos da pessoa que nós achamos que possa ser a pessoa agressora. Começando pelos sinais físicos, enfim, obviamente qualquer tipo de marcas, sintomas, queimaduras, fraturas, etc., mas também coisas como, por exemplo, perturbações no sono, na fala, má nutrição, desidratação, enfim, pode haver aqui uma série de indicadores de violência física, de negligência ou até de situações de abandono. Quando falamos dos sinais do comportamento, e reportando-me em primeiro lugar nos comportamentos da pessoa idosa, potencialmente vítima, podemos pensar em coisas como mostrar medo daquela pessoa que será a pessoa agressora, evitar responder quando questionada por um profissional, um médico, um vizinho, um amigo ou outro familiar, por exemplo, quando questionada sobre as relações familiares ou sobre o cuidador ou a cuidadora que lhe presta os cuidados, sobre se está a ser bem tratada, e enfim, uma pessoa que evita responder diretamente a estas perguntas pode querer estar a esconder ou a não querer relatar a verdadeira situação. Depois temos questões também como, por exemplo, baixa autoestima, referências à solidão, uma tentativa de desculpabilizar a determinada pessoa, dizer-se coisas como, por exemplo, aquela pessoa tem o seu feitio ou é uma pessoa difícil, mas por outro lado cuida de mim. Portanto, são tudo aqui alguns tipos de comportamentos, manifestações, coisas que uma pessoa idosa potencialmente vítima de um crime pode adotar ou dizer. Isso que acabou de falar agora até acaba por funcionar quase como uma moldura, não é? Que possa afastar. Aquela pessoa trata de mim, há sempre uma justificação também do sénior com medo de denunciar que possa estar a ser vítima. Isso acontece? Não há sempre, não é? Nós normalmente não gostamos muito de generalizar, cada caso é um caso e haverá pessoas que têm maior facilidade em reportar uma situação e em pedir ajuda e outras não terão tanto e obviamente há que compreender porquê. E é isso, enfim, podemos pensar em diferentes obstáculos que poderão existir ao reporte de um crime e um deles poderá ser, sim, a questão de, enfim, alguma dependência, por exemplo, dos cuidados que é a pessoa agressora que presta à vítima e haver aí algum receio de que, reportando a situação de violência, a vítima deixe de receber o apoio e os cuidados que recebe da pessoa que é a sua pessoa agressora. Mas existem também outro tipo de obstáculos, enfim, nós sabemos que a maior parte das situações de violência contra pessoas idosas são cometidas no seio familiar ou muito próximo da pessoa idosa vítima de crime e, portanto, há aqui, enfim, sentimentos de vergonha, vergonha de admitir a vitimação, mas vergonha de admitir, por exemplo, no caso da pessoa agressora ser o seu filho ou a sua filha, vergonha de admitir que se está a ser vitimizado por parte de uma pessoa que se ajudou, ou pelo menos em grande parte se criou e ajudou a formar. Depois temos aqui questões também, enfim, alguma perda, medo da reputação que a família, que a sua família poderá perder, por exemplo, medo de represálias, de que a situação de violência se agrave e também medo, especialmente no âmbito destas relações familiares e afetivas, medo de que a pessoa agressora seja penalizada criminalmente por aquilo que está a fazer, apesar de ser efetivamente a pessoa que está a cometer as agressões e até um crime. Podemos pensar de alguma maneira que a violência verbal e psicológica é por norma a primeira a acontecer, logo depois a física? Nunca conseguimos falar de forma muito geral. Mas, de facto, a violência verbal é, se calhar, a que inicia tudo o resto? Normalmente sim, normalmente nos casos em que chegamos a algum dos outros tipos de violência, se nós analisarmos bem os casos e se, enfim, conseguirmos questionar a pessoa e a própria pessoa também for conseguindo fazer esse reconhecimento, chegamos à conclusão de que já existiam algumas situações de violência psicológica que não necessita de ser
apenas, enfim, ameaças ou humilhação, pode ser também, por exemplo, a infantilização, a ausência de expressões de afeto, o controlo, não é? Há aqui uma série de comportamentos que, enfim, muitas vezes são até bastante normalizados, infelizmente, na nossa sociedade, e que representam comportamentos não muito saudáveis e até de violência psicológica, e que podem, obviamente, enfim, ajudar a manter aqui este desequilíbrio de poder na relação. No que sabemos, e está mais do que óbvio, o vosso trabalho tem sido extraordinário, sobretudo para quem precisa deste apoio. Como é que nós então podemos, se soubermos, tivermos conhecimento de algum caso de violência, ou como é que uma vítima pode então pedir ajuda? Em primeiro lugar, qualquer pessoa numa situação de emergência, não é, em que haja, ou que considere que haja perigo para a sua própria vida, para a vida de outros, por exemplo, deverá sempre ligar a linha de emergência nacional, o 112, que depois fará o encaminhamento, enfim, para as entidades adequadas. Depois, enfim, qualquer pessoa pode também apresentar uma denúncia às forças de segurança ou ao Ministério Público, e poderá, obviamente, também, quer a pessoa que está a ser vítima, quer uma pessoa que tenha conhecimento dessa situação de vitimação, pedir apoio aos serviços de apoio à vítima, nomeadamente da APAV, através dos nossos serviços de proximidade, dos nossos gabinetes de apoio à vítima, ou através da nossa linha de apoio à vítima, que é o número 116 006, funciona todos os dias úteis das 7 da manhã às 11 da noite, e para a qual a chamada é gratuita, e, enfim, é uma linha de informação, prestação de apoio, e que depois fará o devido encaminhamento, no caso de a pessoa que contacta assim o desejar. Esperemos que o vosso trabalho desse lado continue e que, de facto, voltemos a falar, mas neste caso a contar-me, você a mim, que o número de casos de violência, não só para séniores, mas para todos nós, tenha diminuído. Seria uma ótima notícia, não é? Isso. Exatamente. Muito obrigada. Nós continuamos por aqui a debater esse tema que é tão urgente e tão preciso. Mostrar que não é preciso ter medo e mostrar que neste programa qualquer pessoa que nos assiste poderá então denunciar, seja ela vítima de violência ou se souber de algum caso parecido. Esperamos que esta entrevista tenha sido bem elucidativa, com as perguntas que nós fizemos, com as respostas que a doutora Marta Carmo falou. Nós sabemos que nos está a acompanhar. Esta é uma das instituições que mais apoio dá à vítima de violência doméstica, neste caso, independentemente da idade de que seja criança, seja mulher dos 30, 40 anos, ou as pessoas séniores ou mais idosas. Então aqui fica um alerta, não é verdade? Fique atento aos sinais e não nos podemos esquecer que é responsabilidade de cada um de nós que isso não se repita, que isso não volte a acontecer. Não fique calada. Vá em busca de ajuda, denuncie aquilo que se está a passar, você vai receber todo o apoio. Pode ter a certeza. A APAV é uma das instituições que dá todo o apoio e também as autoridades. Exatamente. A primeira coisa que deve fazer é comunicar de imediato à polícia. E não tem que ter medo, foi o que nós falamos aqui há bocadinho. As pessoas às vezes têm receio do que é que vai acontecer. Todos nós somos uma sociedade e temos a obrigação de denunciar. É essa a obrigação mesmo, Ju.